Carlos Henrique sempre acreditou que tinha vencido na vida. Aos 40 e poucos anos, era dono de uma empresa de investimentos respeitada em São Paulo. Morava em um condomínio de alto padrão e dirigia um carro que chamava a atenção por onde passava. Dinheiro nunca mais foi problema. O que ele não percebia, ou fingia não perceber, era o preço silencioso que tinha pago para chegar até ali. Naquela manhã de sexta-feira, algo o incomodava desde cedo. Uma inquietação estranha, um aperto no peito que nem as reuniões, nem os números na tela do computador conseguiam afastar. Por impulso, cancelou o último compromisso do dia e decidiu voltar para casa mais cedo. Não avisou ninguém, nem a esposa, nem o motorista. Pegou o próprio carro e seguiu. O que Carlos não sabia é que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. Enquanto isso, em Santos, no bairro do Macuco, Dona Alzira Ferreira, sua mãe, acordava como fazia há décadas. Antes mesmo do sol nascer, já estava de pé. Colocou água para ferver, passou café no coador de pano e varreu a calçada com cuidado, como se cada gesto fosse uma forma de manter a dignidade em pé. O coque branco preso na nuca denunciava os anos, mas os olhos ainda guardavam uma doçura rara. Desde que o marido havia falecido, Alzira vivia sozinha naquela casa simples, de muros baixos e jardim pequeno. Sustentava-se com o pouco que ganhava, fazendo costuras para os vizinhos, barras de calça, ajustes de vestidos, cortinas antigas que ganhavam nova vida em suas mãos. A máquina de costura, uma Singer antiga, era a companheira fiel das tardes silenciosas. Mas o que realmente doía não era o cansaço das mãos, nem a solidão da casa. Era a saudade do filho. Carlos Henrique tinha sido tudo para ela. Criado com dificuldade, mas com muito amor, aprendeu cedo que honestidade e trabalho eram as únicas heranças que a mãe poderia deixar. Houve tempos em que Alzira fingia já ter comido só para garantir que o prato do filho estivesse cheio. "Come, meu filho. Mãe já jantou", dizia, sorrindo, enquanto o estômago roncava em silêncio. Carlos cresceu, estudou, venceu. Tornou-se o orgulho da família e do bairro. Mas, conforme o sucesso aumentava, as visitas diminuíam. Primeiro vieram as desculpas. "Essa semana está corrida, mãe." Depois, os silêncios. Mensagens não respondidas, ligações que caíam na caixa postal. Mesmo assim, Alzira nunca reclamou. Todas as noites, sentava-se na varanda com um terço nas mãos e rezava baixinho. "Deus protege meu filho, que ele nunca se esqueça de onde veio." Os vizinhos gostavam dela. Dona Teresa, da casa ao lado, sempre dizia: "Um dia ele aparece com flores, Dona Alzira. O amor de filho não some." Ela sorria, esperançosa. "Ele é bom menino. Só anda ocupado." Mas a verdade era que o vazio da casa falava alto demais. As fotos antigas na parede, Carlos criança, Carlos na formatura do colégio, eram tudo o que restava de um tempo em que o amor do filho preenchia cada canto. Numa dessas noites, olhando uma foto antiga, Alzira murmurou com os olhos marejados: "Será que ele ainda lembra do cheiro do meu feijão?" No dia seguinte, tomou uma decisão que vinha adiando havia anos. Iria até São Paulo ver o filho. Sem avisar, sem ligar, apenas matar a saudade. Preparou com cuidado o almoço preferido de Carlos: arroz soltinho, feijão bem temperado e carne de panela. Colocou tudo em um potinho de alumínio, cobriu com um pano bordado antigo e guardou na bolsa. "Ele vai se surpreender", disse ao retrato do filho. "Vai lembrar do sabor da infância." Pegou o primeiro ônibus da manhã. A viagem era longa, mas o coração estava cheio de esperança. Do outro lado, Carlos Henrique seguia pela avenida movimentada de São Paulo, sem imaginar que naquele mesmo instante sua mãe atravessava a cidade só para vê-lo por alguns minutos. Carlos havia se casado anos antes com Patrícia Montenegro, uma mulher elegante, de fala controlada e postura impecável. Patrícia se encaixava perfeitamente no novo mundo dele.
Eventos sofisticados, jantares caros, viagens internacionais. Aos poucos, porém, também foi afastando Carlos de tudo o que lembrava sua origem simples. Você precisa se portar como alguém da sua posição, dizia ela. Ficar indo naquele bairro humilde todo mês não pega bem. É minha mãe, respondia ele, inseguro. Eu sei, amor, mas ela é simples demais. Isso chama a atenção. Você é um empresário agora. Entre o amor pela mãe e o desejo de agradar a esposa, Carlos foi se calando. E o silêncio, quando cresce, vira distância. Naquele dia, porém, algo parecia fora do lugar. Ao estacionar em frente ao condomínio, Carlos sentiu um arrepio estranho. Pegou as chaves, saiu do carro e caminhou em direção ao portão. Foi então que ouviu vozes, a voz fria de Patrícia e uma outra, trêmula, cansada, conhecida demais. O coração de Carlos disparou. Ele apressou o passo e, antes mesmo de entender o que estava acontecendo, viu uma cena que o deixou sem chão. Sua mãe estava do lado de fora do portão, molhada, ajoelhada no chão, com o potinho de alumínio amassado nas mãos, e Patrícia de pé, segurando uma mangueira. Carlos sentiu o mundo girar. Mãe? A palavra saiu fraca, quase sem voz. Dona Alzira ergueu o rosto devagar. Sorriu pequeno, cansado, como quem pede desculpa por existir no lugar errado. Naquele instante, Carlos entendeu que nenhuma fortuna do mundo poderia pagar o preço do que estava prestes a acontecer. E o que ele faria a seguir mudaria tudo. Carlos ficou imóvel por alguns segundos, como se o corpo tivesse esquecido como reagir. O portão, ainda aberto, rangia levemente com o vento, e o som da água escorrendo pela calçada parecia mais alto do que deveria. Cada gota que caía do vestido da mãe soava dentro dele como um golpe. Patrícia foi a primeira a quebrar o silêncio. Ainda bem que você chegou, disse, tentando manter a compostura. Essa senhora apareceu aqui sem avisar, fazendo confusão. Tive que limpar a entrada. Carlos não respondeu. Seus olhos iam da mangueira caída no chão para o potinho de alumínio amassado nas mãos da mãe. Aproximou-se devagar. Mãe, o que aconteceu aqui? Dona Alzira baixou os olhos envergonhada. Não foi nada, meu filho. Eu que cheguei sem avisar. Trouxe um almoço para você. Devia ter ligado antes. Patrícia cruzou os braços, impaciente. Ela não entende limites, Carlos. Esse tipo de visita pega mal. Aqui é um condomínio de alto padrão. Ele sentiu o sangue ferver. Pega mal para quem? Perguntou, a voz baixa, mas dura. Patrícia hesitou por um segundo. Para nós. Para a nossa imagem. Carlos respirou fundo. Olhou em volta. O jardim impecável. O portão imponente. As câmeras de segurança. Tudo aquilo que ele acreditou representar sucesso agora parecia pequeno demais diante da cena da mãe molhada, de joelhos, recolhendo comida do chão. Ele se abaixou ao lado de Dona Alzira. A senhora se machucou? Não, meu filho. Só fiquei um pouco assustada. Carlos segurou as mãos dela, frias, trêmulas, mãos que tinham trabalhado uma vida inteira para que ele estivesse ali. Patrícia se aproximou. Carlos, entra. Não vamos discutir isso aqui fora. Ele se levantou devagar. Discutir? Repetiu. Isso aqui não é discussão, é humilhação. O rosto de Patrícia endureceu. Você está exagerando. Carlos se virou para ela pela primeira vez sem medo. Exagero foi eu ter me afastado da minha mãe por tanto tempo. Exagero foi permitir que alguém achasse que podia tratá-la assim. Patrícia tentou sorrir nervosa. Eu só estava protegendo nossa casa. Casa? Carlos apontou para Dona Alzira. Casa é quem te cria, quem te alimenta quando não tem nada, quem reza por você toda noite mesmo quando você some. O silêncio pesou. Patrícia não respondeu. Carlos pegou o buquê de flores que havia trazido no carro. Estendeu à mãe. Isso era para você desde o começo. Os olhos de Dona Alzira se encheram de lágrimas. Não precisava, meu filho. Precisava, sim. Eu precisava te pedir perdão. Ele se virou novamente para Patrícia. Você vai pedir desculpas.
Ela arregalou os olhos. O quê? Vai pedir desculpas para minha mãe. Agora. Patrícia deu um passo para trás. Carlos, não me constranja. Constrangida está ela, respondeu firme, molhada, humilhada, tratada como lixo, e ainda assim, pedindo desculpas. Por alguns segundos, Patrícia pareceu lutar entre o orgulho e o medo. No fim, virou as costas. Eu não vou me humilhar assim. Entrou em casa e bateu a porta. Carlos fechou os olhos por um instante. Quando abriu, a decisão estava tomada. Mãe, a senhora vem comigo. Não, meu filho, eu já vou. Não quero causar confusão. A confusão já aconteceu, respondeu com doçura. E não foi culpa sua. Ele abriu a porta do carro e ajudou a mãe a entrar, ajustando o cinto com cuidado, como ela fazia quando ele era pequeno. Antes de fechar, passou a mão no rosto dela. Eu devia ter voltado antes. Ela sorriu cansada. O coração da gente só volta quando entende o caminho. Carlos entrou no carro. Olhou uma última vez para a casa luxuosa. Depois ligou o motor e seguiu. Na estrada para Santos, o silêncio era pesado, mas diferente. Não era vazio, era reflexão. Filho, disse Dona Alzira quebrando o silêncio, você não devia brigar por minha causa. Não foi por sua causa, mãe. Foi por mim, porque hoje eu vi quem eu estava me tornando. Ela segurou a mão dele. Dinheiro não compra tempo. E o tempo não volta. Carlos engoliu em seco. Lágrimas ameaçavam cair. Quando chegaram à casa simples do macuco, algo dentro dele se acalmou. O cheiro de terra molhada, o som distante do mar, o portão baixo rangendo ao abrir. Tudo parecia acolher. Nada mudou, disse Dona Alzira sorrindo. Mudou sim, respondeu Carlos. Eu voltei. Eles entraram. A casa parecia parada no tempo. O sofá gasto, a máquina de costura, o retrato do pai na parede. Carlos sentou-se à mesa da cozinha, afrouxou a gravata e respirou fundo. Mãe, eu não sei o que vai ser da minha vida agora. Ela colocou uma xícara de café à frente dele. Vai ser o que Deus quiser. O importante é que você voltou. Do lado de fora, a chuva começou a cair fina e mansa. Carlos não sabia ainda, mas aquela noite marcava o início de uma reviravolta muito maior do que ele imaginava. E o passado, que ele tentou enterrar, estava prestes a cobrar respostas. Carlos dormiu pouco naquela noite. O corpo descansava na velha cama do quarto de solteiro, mas a mente permanecia desperta, repassando cada detalhe da cena no condomínio. A mangueira aberta, o vestido molhado da mãe, o olhar indiferente de Patrícia. Tudo aquilo martelava dentro dele como um aviso tardio. Ao amanhecer, levantou-se antes do sol. Preparou o café como lembrava da infância, forte, passado na hora. Varreu a calçada, gesto simples que o fez engolir seco. Quantos anos tinha passado sem fazer nada daquilo? Quando Dona Alzira acordou, encontrou o filho sentado à mesa olhando para o nada. Dormiu bem, meu filho? Dormi diferente. Ela sorriu, ajeitando o lenço na cabeça. Aqui a gente dorme com o coração mais leve. Enquanto tomavam café, o celular de Carlos vibrou, uma sequência de notificações que ele ignorou. Ao desbloquear a tela por curiosidade, algo lhe chamou a atenção. O número da mãe estava marcado como silenciado. Pior, como spam. O sangue gelou. Mãe, a senhora me ligava muito? Ligava, sim, às vezes caía na caixa postal. Pensei que fosse problema de sinal. Carlos fechou os olhos. Um nó se formou na garganta. Abriu o e-mail no notebook antigo da casa e percebeu filtros automáticos. Todas as mensagens com o nome Alzira iam direto para uma pasta oculta. Não, murmurou. Saiu para a varanda e ligou para o porteiro do condomínio. Paulo, aqui é o Carlos. Me diz uma coisa. Minha mãe já esteve aí outras vezes? Do outro lado, um silêncio pesado. Esteve sim, doutor. Umas 3 vezes nos últimos meses. E o que aconteceu? Dona Patrícia pediu para avisar que o senhor estava viajando.
Teve um dia que sua mãe ficou sentada no banco do jardim por quase 2 horas. Carlos sentou-se no degrau da varanda como se as pernas tivessem falhado. Obrigado, Paulo. Desligou. Quando voltou para a cozinha, encontrou Dona Alzira com uma caixa de madeira em cima da mesa. Eu ia te mostrar isso quando você viesse, disse ela com pudor. Dentro da caixa havia dezenas de cartas, todas endereçadas a ele, nunca enviadas. Carlos abriu uma ao acaso e leu em voz alta, na voz falhando. Meu filho, hoje fiz o seu feijão preferido. Fiquei esperando você chegar. Se não der hoje, quem sabe domingo. Ele não conseguiu continuar. Apertou as cartas contra o peito. Por que a senhora não mandou? Porque mãe tem vergonha de incomodar e esperança de reencontrar. Carlos chorou em silêncio. Naquele mesmo dia, decidiu levar a mãe ao posto de saúde. Acompanhou cada exame, cada orientação. Comprou os remédios. Encheu o carrinho do mercado. É exagero, meu filho. Exagero foi o tempo que eu faltei. À noite, enquanto cozinhavam juntos, Carlos percebeu o quanto aquela rotina simples o curava. Mais tarde, recebeu uma mensagem do porteiro. Doutor, as câmeras da fachada gravaram o ocorrido. Se precisar, tenho o vídeo. Carlos fechou os olhos por um instante. Eu vou resolver isso, disse, firme, mas com verdade. No dia seguinte, voltou a São Paulo, não para brigar, mas para encerrar o que precisava ser encerrado. Entrou em casa sem pressa. Patrícia o esperava, fria. Finalmente decidiu conversar como adulto. Carlos conectou o pendrive à TV. O vídeo preencheu a sala. O portão, a mãe, a mangueira. O silêncio depois foi ensurdecedor. Quem mexeu no meu celular e no meu e-mail? Perguntou. Patrícia respirou fundo. Eu pedi para organizarem suas prioridades. Sua mãe te atrapalhava. Atrapalhava? Carlos respondeu baixo. Minha mãe é raiz e você tentou arrancá-la. Ele tirou a aliança e colocou sobre a mesa. Acabou. Patrícia chorou, implorou, falou de imagem, de carreira. Carlos permaneceu firme. Eu escolho minha mãe. Saiu de casa com poucas roupas e uma certeza que nunca teve antes. Quando voltou para Santos, Dona Alzira estava na varanda regando o manjericão. Voltei, mãe. Ela abriu os braços. Então agora a gente começa de verdade. Carlos não sabia ainda, mas aquele retorno não era apenas um reencontro. Era o início de algo que mudaria não só a vida deles, mas a de muita gente. E o destino ainda guardava uma última reviravolta. Os dias seguintes correram em um ritmo diferente, como se o tempo tivesse aprendido a respeitar o coração daquela casa simples. Carlos acordava cedo, abria as janelas para o vento do mar entrar e fazia o café do jeito que Dona Alzira gostava. Forte, passado na hora. Pequenos gestos que, somados, pareciam costurar tudo o que havia sido rasgado pelo silêncio dos anos. Ele passou a cuidar da casa como quem pede desculpas sem palavras. Trocou lâmpadas queimadas, consertou a porta do armário que rangia há tempos, pintou o portão enferrujado. Cada detalhe reparado era uma forma de dizer estou aqui, sem precisar repetir. Dona Alzira observava em silêncio, com aquele olhar manso de quem não cobra. Um dia, enquanto dobrava roupas no quarto, disse com simplicidade: Filho, você não precisa provar nada para mim, só ficar já basta. Carlos sorriu, mas sabia que ainda precisava consertar muito mais do que paredes. Numa tarde, enquanto organizava os papéis antigos da mãe, encontrou um caderno com anotações cuidadosas. Era uma lista de pequenas economias, valores guardados aos poucos, acompanhados de uma frase escrita à mão. Para quando o Rogério, quer dizer, o Carlos, voltar. Ele sentiu o impacto daquilo como um soco silencioso. A senhora guardava dinheiro para mim? Guardava não, meu filho. Guardava esperança. Naquele mesmo dia, Carlos tomou uma decisão. Usaria o conhecimento que tinha, o dinheiro que ainda possuía e o tempo que finalmente escolhia oferecer para algo que fizesse sentido.
Com a ajuda de amigos do bairro e do salão da igreja, começou a organizar um espaço simples para servir refeições a quem precisasse, sem perguntas, sem julgamentos. Vamos chamar de Cantinho do Respeito, sugeriu Dona Alzira, porque aqui ninguém passa vergonha. O nome ficou. No primeiro sábado, poucas panelas, arroz, feijão e sopa de legumes. Mesmo assim, o cheiro se espalhou pela rua. Vieram idosos sozinhos, mães com crianças, gente que carregava mais cansaço do que fome. Dona Alzira servia os pratos com um sorriso que parecia curar antes mesmo da comida. Carlos observava tudo com o peito apertado. Pela primeira vez, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Com o tempo, o cantinho cresceu. A padaria doou pão, o feirante mandou legumes, vizinhos ajudaram. Carlos começou a dar orientações simples sobre finanças, evitando golpes, ensinando o básico. Não era sobre dinheiro, era sobre cuidado. Certo dia, enquanto o movimento seguia tranquilo, alguém apareceu à porta. Era Patrícia, sem salto alto, sem roupas caras, sem arrogância. O salão ficou em silêncio. Ela pediu para falar com Dona Alzira. A idosa se aproximou devagar. Vim pedir perdão, disse Patrícia, a voz quebrada. Eu errei, e só entendi quando perdi tudo. Dona Alzira a olhou por alguns segundos, depois respondeu com serenidade. Perdão não é prêmio, minha filha, é remédio. Se você veio buscar cura, senta e come. Patrícia chorou e sentou. Carlos observava em silêncio, entendendo que aquela mulher simples tinha uma grandeza que ele passou a vida inteira tentando alcançar. O tempo passou. O cantinho virou referência no bairro. Carlos formalizou o projeto, criou uma associação comunitária, vendeu o carro de luxo para investir na cozinha. Quando entregou os documentos à mãe, disse: "O nome é seu, mãe, porque tudo começou com você." Ela riu, emocionada. "Eu só sei temperar feijão." "E é por isso mesmo", respondeu ele. "Quem sabe alimentar, sabe cuidar." Numa tarde de inauguração da nova cozinha, o bairro inteiro apareceu. Flores simples, abraços sinceros, lágrimas contidas. Carlos falou pouco, mas falou com verdade. "Eu achei que vencer era subir sozinho. Hoje sei que vencer é voltar e ficar." Dona Alzira, sentada na primeira fila, segurava o terço nas mãos. Sussurrou: "Obrigada, meu Deus." Anos depois, o Cantinho do Respeito ainda existia. Cresceu, ajudou muita gente, mas manteve a mesma essência. Dona Alzira, já mais frágil, continuava aparecendo todos os dias, nem que fosse só para mexer a panela e sorrir. Um dia, sentada ao lado do filho, disse: "O tempo leva tudo, menos o amor que a gente deu." Carlos apertou a mão dela. "E menos o amor que a gente decidiu viver." Naquela casa simples, onde tudo recomeçou, não havia luxo, nem pressa, nem silêncio dolorido. Havia mesa posta, comida quente e gente de verdade. E Carlos finalmente entendeu: o maior sucesso da vida não é o que impressiona o mundo, é o que permite dormir em paz, sabendo que você voltou para onde sempre pertenceu.